Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Larissa. Hoje a gente está tendo o primeiro encontro síncrono referente à disciplina de maneira específica. A gente teve o início das atividades essa semana com a aula inaugural, que a coordenação do curso propôs, com o professor Eliseu. Eu acompanhei uma parte da atividade e foi bem proveitosa. Todos os alunos que estavam lá presentes ficaram bem satisfeitos com a condução da palestra, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a disciplina. Eu vou apresentar o plano de ensino da disciplina, as principais referências que a gente vai adotar e fazer alguns combinados da disciplina, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina que semestre passado ela foi ofertada, esse semestre a gente está fazendo novamente uma reoferta, a coordenação do curso está fazendo novamente uma oferta da disciplina e a gente vai conduzir um pouco parecido com o que a gente conduziu no semestre anterior, tá? A gente tem a disponibilização do material em vídeo e impresso, né? Capítulos de livro ou o livro digital de algum outro professor. A gente vai estar disponibilizando isso no AVA. E a gente tem alguns encontros síncronos, tá? A depender da demanda da turma, a gente tem possibilidade de fazer esses encontros síncronos uma vez por semana, um encontro um pouco mais curto, em torno de 1 hora, para fazer exercício ou tirar alguma dúvida em relação à parte teórica, tá? Então, a gente vai estar disponibilizando no AVA o material teórico e exercícios, resoluções de exercícios. E esses momentos síncronos a gente vai estar priorizando para ser um momento mais de interação com vocês. Então, a gente vai estar fazendo muito mais a parte de exercícios nesses momentos que a gente vai estar de maneira síncrona, tá? Com relação ao plano de curso e as referências, eu vou compartilhar agora a tela com vocês para comentar um pouquinho sobre a disciplina, tá? E, na sequência, a gente deve iniciar apresentando alguns conceitos, retomando alguns conceitos de cálculo em relação à disciplina que normalmente a gente ministra antes, né, que é a disciplina de métodos quantitativos, tá? Deixa eu iniciar aqui compartilhando a tela. A gente tem aqui na tela um documento semelhante ao que vocês vão visualizar no SIGA, tá? Relembrando, né, o SIGA é o sistema acadêmico que a gente tem de gerenciamento, então no SIGA a gente consegue acompanhar o plano de curso, as referências a gente consegue também acompanhar lá no SIGA. A gente tem o lançamento das notas das avaliações de maneira oficial, e é lá que a gente de fato tem a indicação, né, do qual é o status da gente na disciplina. Então, desse sistema que a gente gerou esse PDF aí com o planejamento da disciplina, tá? O que a gente apresenta aqui é um planejamento, né? Havendo na necessidade, a gente faz pequenas modificações na maneira de conduzir os conteúdos, tá? A gente tem nessa disciplina de métodos quantitativos dois grandes blocos de conteúdo, tá? Um bloco de conteúdo é ligado à parte de integrais, quando a gente fecha o equivalente a uma disciplina inicial de cálculo, uma variável. Então, a gente vê o conceito de integral. Então, a gente primeiro retoma conceitos que a gente já viu, né? Dá uma olhadinha no que seria um limite, o que é uma derivada, para na sequência a gente poder definir o que seria integral. Feita a definição de integral, a gente parte para apresentar algumas técnicas de integração. A gente apresenta técnicas de integração para solucionar as integrais que forem apresentadas para a gente, as situações que forem apresentadas para a gente. E, além da apresentação dessas técnicas, a gente observa algumas aplicações que a gente utiliza a ferramenta de integral, né? Então, seria esse bloco inicial que a gente vê antes da primeira avaliação do curso.
Falando sobre as avaliações, dando uma pausa no conteúdo e falando sobre as avaliações, a gente tem 3 avaliações que são propostas pela coordenação do curso. Então, tem um calendário próprio, né? A gente tem a primeira avaliação programada para o dia 6 de maio, então é bem pertinho, é bem apertado o período que a gente vai ter para fazer essa primeira avaliação. Então, a gente está propondo aqui alguns conteúdos que a gente deve estar cobrando na primeira avaliação parcial de vocês, tá? Se a gente não conseguir avançar tudo que está proposto, a gente diminui, né, o conteúdo e coloca para a unidade seguinte, tá? Então, primeiro bloco de conteúdos faz menção à parte de integração, técnicas de integração e aplicações de integrais, tá? Então, a gente faz a primeira avaliação já no dia 6 de maio. Então, a gente tem, na verdade, 3 semanas, né, do início do semestre até a avaliação. Essa primeira semana a gente está encerrando, e aí a gente tem mais 2 semanas e a gente já faz a nossa primeira avaliação, tá? Primeira avaliação, dia 9 de maio. E aí a gente tem, no momento seguinte, a primeira avaliação, a gente faz uma correção dessa avaliação. Lembrando, destacando, né, que as pontuações referentes a essas avaliações seguem pesos que a coordenação sugere. Então, a primeira avaliação, ela tem peso de 20% da sua nota final. A segunda avaliação tem 20% novamente. E a terceira avaliação, que é o que a gente chama de avaliação global, ela tem um peso de 60% na nota. Então, 20, 20 e 60%. Tá? Na segunda parte do curso, a gente inicia o olhar sobre a estatística. Então, a gente vai observar alguns conceitos relacionados à parte de estatística, começando pelo cálculo de probabilidade. Né? Então, a gente aprende a definição de probabilidade, não, a gente retoma, né? Relembra que a gente já observou em algum momento anterior, o conceito de probabilidade, probabilidade condicional, teorema de Bayes, e avança, né, para as variáveis aleatórias. Quando a gente vai definir variáveis aleatórias, a gente vai observar que vão ter 2 grupos de variáveis aleatórias, as variáveis aleatórias que são discretas e as que são contínuas. Definidos 2 tipos de variáveis, a gente passa a observar distribuições de probabilidade, né, ou distribuições de densidade de probabilidade associadas a esses tipos de variáveis. Né? Então, a gente vai observar algumas distribuições discretas de probabilidade, e a gente também vai observar algumas distribuições contínuas de probabilidade. Então, com isso a gente tem conteúdo suficiente para a gente fazer uma segunda avaliação, tá? Então, nossa segunda avaliação está prevista para o dia 3 de junho. Então, a gente segue o calendário, né, que está proposto para a disciplina. E após esse momento, a gente faz novamente um olhar sobre a avaliação e retoma, né, conteúdos ligados à parte de probabilidade, tá? Então, a gente vai ter ainda um olhar sobre distribuições contínuas de probabilidade, logo pela segunda avaliação, e a gente entra na parte inferencial da estatística, tá? Tudo que a gente viu até o momento, a gente está ainda no campo da descrição, depois a gente entra na parte da inferência. Então, a gente vai ter algumas aulas falando sobre as estimações que a gente pode fazer, estimação pontual, estimações por intervalo e testes de hipótese, tá? Então, a gente fecha o conteúdo da disciplina fazendo um olhar para teste de hipótese. Então, a gente consegue fechar, né, essa disciplina tendo contato tanto com a parte de estatística descritiva, algumas medidas importantes, com a parte inferencial. A nossa terceira avaliação, ela está proposta para o dia 8 de julho. A gente faz a avaliação dia 8 de julho, na sequência, ainda na semana após essa avaliação, a gente faz a correção dessa avaliação e fecha os compromissos obrigatórios da disciplina. Após esse período, o que se segue são algumas sugestões de datas pela coordenação para as atividades de segunda chamada e de final. Tá?
Essas atividades, elas não fazem parte da carga horária obrigatória da disciplina, elas são atividades que podem ou não acontecer, dependendo de como caminhar a turma, tá? Então, se não tiver nenhum aluno que faça a segunda chamada, a data reservada para a segunda chamada não tem nenhuma atividade, porque nenhum aluno fez requisição. Se a gente tem alunos que vão fazer a segunda chamada, no dia proposto para a segunda chamada, é sempre com pelo menos uma semana de diferença, né? Então, o aluno faz a solicitação e, se for atendido, ele vai ter a possibilidade de realizar a segunda chamada. Após a segunda chamada, a gente tem a avaliação final. E se, por um acaso, todos os alunos da turma passarem por média, a gente não tem avaliação final, por isso que ela não conta para a carga horária da disciplina, tá? Porque ela é uma atividade que é possível que ela não aconteça. Então, diante disso, a gente acaba não computando carga horária da disciplina para as avaliações finais. Então, aqui, o que a gente apresenta está no plano de curso, que são as atividades obrigatórias da disciplina, mas no SIGA-A a gente também faz a sugestão, né, de possíveis datas para avaliação de segunda chamada e para avaliação final. Então, vocês, quando forem observar o SIGA, a gente está passando só pelos últimos ajustes na disciplina para que todas as informações já estejam lá, mas a distribuição, a sugestão de distribuição dos conteúdos a gente já colocou no sistema, então vocês já conseguem acessar, tá? No SIGA, a gente também pode ter contato, né, com algumas informações adicionais da disciplina, como qual seria a ementa dela, qual é a bibliografia recomendada, tá? Então, uma informação importante que eu gosto sempre de trazer para esse primeiro encontro síncrono é a questão das referências. A gente vai ter dois blocos grandes de conteúdos, como eu já comentei inicialmente. Um ligado à parte de cálculo e outro ligado à parte da estatística. Então, na bibliografia que a gente recomenda para a disciplina, a gente tem livros da parte de cálculo, para a gente poder fechar esse olhar sobre o cálculo diferencial integral, né? Mais especificamente sobre o cálculo integral. E a gente tem livros que são recomendados para a parte de estatística. Então, aqui, por exemplo, o primeiro título que está na sugestão é o livro que a gente chama do Anderson, tá? É do Anderson, Sweeney e do Williams. É o livro Estatística Aplicada à Administração e Economia, da Cengage. Então, esse é um livro que a gente utiliza bastante para a parte da estatística, tá? Então, após a primeira prova, a gente já deve ter contato com essa indicação aqui. Para a parte referente a cálculo, a gente tem uma indicação um pouquinho diferente. A gente tem a indicação de um livro de cálculo, tá? Então, o livro do Hoffman, provavelmente é um livro que vocês tiveram contato na disciplina de MQ1. É um livro que traz uma abordagem muito voltada às aplicações de ciências sociais, né? Então, tem aplicações na parte de economia, de administração, de contabilidade, né? Então, tem esse olhar para as ciências sociais. Então, esse é um livro muito bom, muito interessante, e a gente vai utilizá-lo como principal sugestão para a parte de integral, tá? Porque ele traz também a parte de definição, os exemplos, a apresentação das técnicas de integração e, por fim, as aplicações. Então, a gente deve continuar usando o livro do Hoffman, né? Para quem usou essa referência, né, em MQ1, passa a ter contato novamente com essa referência, tá? A gente tem aqui ainda algumas sugestões de outros livros que vocês podem consultar, tá? Então, tem, por exemplo, o livro da Angela Leite, é um livro muito bom também, traz muitas aplicações voltadas principalmente à administração, economia e ciências contábeis. A gente tem um livro muito bom e clássico para estatística, né, que é o livro do Moretin, né? Então, a gente também faz indicação dele, tá? Mas a maior parte do tempo a gente vai estar olhando a referência do Anderson, ok? Então, esses são alguns dos livros. A princípio, a gente pode estudar a parte de cálculo, por qualquer que seja a referência, tá? Que a matemática não vai mudar, né? Então, o que muda às vezes é a maneira como a gente vai apresentar esse conteúdo. Então, algumas vezes a gente consegue ter
uma facilidade maior de entendimento se os conceitos são apresentados de maneira aplicada, tá? Então, essa é a ideia dos livros de matemática que são aplicados, facilitar, né, o entendimento, o porquê que a gente vai utilizar aquela ferramenta. Então, a gente tem aqui algumas outras sugestões, né, de literatura que vocês podem estar consultando nessa disciplina, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto, Larissa, perdão. Tenho não, pode continuar. Tá, joia, tá ok, obrigada. Feito isso, né, apresentada essa parte inicial do conteúdo e das referências, eu queria fazer alguns combinados com você e com o restante da turma, tá? A gente tem possibilidade de fazer os encontros, né, com a turma de maneira síncrona, uma vez por semana, né? Então, eu vou colocar lá no AVA, tá? Um tópico para a gente fazer uma consulta para ver se vocês têm interesse em a gente manter os encontros síncronos, né, uma vez por semana, ou se vocês não acham necessário, a gente pode passar e fazer a cada 15 dias, tá? Então, vou colocar lá no AVA uma consulta no fórum para que vocês possam se manifestar se vocês têm interesse em fazer, né, os encontros síncronos uma vez por semana, ou se a gente faz a cada 15 dias, tá? Então, eu coloco lá para a gente observar, tá? Joia. Com relação à disciplina, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa disciplina é uma disciplina que ela realmente tem essa característica, né, de trazer dois conteúdos muito distintos para vocês. É uma disciplina super importante porque vocês têm poucas disciplinas principalmente da área de estatística, né, e vocês devem ter necessidade, né, de utilizar ferramentas de estatística nas suas atividades, né, de profissional, nas suas atividades profissionais. Então, é uma disciplina super importante, né, que dá essa base para vocês. E aí a sugestão é que vocês, à medida que for possível, que vocês comecem a acompanhar o desenvolvimento da disciplina. Acompanhem, né, os livros que são indicados, os materiais que são indicados. As recomendações que eu vou estar colocando para vocês na disciplina, né, a gente tem o material próprio da disciplina que eu estou construindo. Esse semestre passado a gente já teve um grande avanço na disponibilização de material próprio para a disciplina. Então, a gente vai utilizar uma boa parte do material que a gente já utilizou semestre passado, que a gente produziu e usou semestre passado, a gente vai disponibilizar esse material e vai avançar fazendo uma disponibilização de material adicional, tá? Então, eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco os vídeos da disciplina e os vídeos que eu produzo, né? Quer seja no momento síncrono que a gente tem ao longo das semanas, quer seja quando a gente precisa disponibilizar material assíncrono para vocês, eu também disponibilizo lá, né? Então, dê uma visitada, tá? Eu vou colocar o link do canal também lá pelo AVA, para que vocês possam consultar, tá? Na consulta também com relação à questão do dia, a gente vai, com relação à frequência, na verdade, dos encontros síncronos, vou pedir para vocês se posicionarem também com relação à questão de qual dia seria mais indicado, tá? Eu tenho atividade de aula no curso presencial nas terças e quintas, no turno da tarde. Então, eu preferiria que fosse os encontros síncronos na segunda ou na quarta, para não ficar tão cansativo, né? Ter as aulas presenciais e depois ter
as aulas síncronas, tá? Então, a proposição, a princípio, seria que essas aulas passassem a ser nas segundas ou nas quartas, tá? O dia das avaliações, que está proposto lá no calendário, ele não tem uma relação direta e estreita com relação aos dias que a gente vai fazer os encontros síncronos, tá? Então, a nossa disciplina, se não me engano, ela está proposta para as provas serem nas segundas-feiras, tá? Mas as nossas aulas, elas não são obrigatoriamente para ser ministradas nas segundas-feiras, quando a gente for fazer os encontros síncronos. Então, a gente pode optar por fazer um outro dia, tá? Então, vou colocar umas sugestões dos dias que seria possível a gente estar se encontrando de maneira síncrona, tá? Deixa eu ver aqui. A gente... Deixa eu voltar para cá só para te perguntar. Tu tens alguma dúvida, alguma pergunta, Larissa? Senão eu vou começar a revisar inicialmente alguns conceitos, tá? Dos semestres anteriores, tá? Se não tiver, eu vou apresentar aqui. Então, vejam só. Para que a gente possa introduzir o conceito de integração, é importante que a gente retome alguns conceitos, né, ligados à base, tá? Que seria a parte de limites e a parte de derivados. Quando a gente está pensando no limite de uma função, né, essa definição que a gente traz aqui é do livro do Hoffman, tá? E quando a gente pensa em limites, a gente pode sempre pensar numa situação corriqueira do dia a dia, tá? E entendendo esse limite que é quase como se a gente não conseguisse suportar mais uma determinada situação. A gente diz, ó, cheguei no meu limite, a gente está pensando nesse sentido, que a partir dali talvez a gente não suporte aquela situação, tá? Quando a gente pensa em limite na matemática, iria um pouco nesse sentido. A gente vai fazer com que eu tenha uma aproximação tão boa quanto eu queira de determinado valor e eu vou observar qual é o impacto que isso traz na minha função. Então, se a gente escolhe observar, né, o limite de uma função quando estou fazendo x se aproximar do ponto C. Então, nesse desenho aqui, deixa eu ver se eu pego aqui um marcador. Esse aqui, tá? Se eu estou aqui nesse ponto, deixa eu aqui, canetinha. Se eu estou aqui nesse ponto C, querendo fazer a observação do limite, eu vou fazer o x chegar bem pertinho do ponto C. Por um lado e pelo outro, e vou observar o que está acontecendo com a minha função. Então, vejam, se eu parto aqui desse primeiro momento aqui, onde a gente vai colocar esse pontinho aqui, ó, eu observo quanto minha função vale, tá? Tendo a expressão da função, substituo o valor do x, eu acho um valor correspondente para a função, que estaria por aqui, nessa primeira marcação, tá? Então, para esse valor de x aqui, a gente teria esse valor de y correspondente. Vou chegando mais perto do ponto C. O que está acontecendo? Cada vez mais a minha função vai se aproximando desse valor L. Essa aproximação, ela pode ser com valores menores ou com valores maiores. A gente vai dizer que o limite dessa função existe se cada vez que eu chegar mais perto do ponto C, o valor da minha função chega mais perto do ponto L. Então, é essa notação que a gente usa para definir que o limite de determinada função, quando x se aproxima de C, é igual a L, tá? Então, como é que a gente lê a notação? Então, para indicar que a gente quer calcular um limite, a gente vai escrever a abreviação da palavra limite, que é o lim. Na sequência, a gente diz qual é a função que a gente quer encontrar o limite. Embaixo aqui da palavra limite, a gente põe essa tendência que a gente faz. A gente coloca x
a setinha vai indicar que eu vou fazer o x se aproximar de c, que é esse que está aqui. Tá? Então, limite de f de x, quando x tende a c, é igual a L. Cada vez que eu chego mais perto do ponto C, minha função, o valor da minha função chega mais perto do ponto L, tá? O valor L. Então, isso seria a definição que a gente pode relembrar para limite. Quando a gente vai olhar esse conceito, a gente já destacou aqui que essa ideia, né, da aproximação, eu posso fazer por esse lado, esquerdo, mas posso fazer também pelo lado direito. Isso vai fazer com que eu possa redefinir essa ideia de limite pensando em duas partes. O limite de f de x quando x tende a c por valores menores. Ou não. E olhar o limite de f de x quando x tende a c por valores maiores. A maneira de indicar que eu estou olhando de um lado ou do outro é por esse vou chamar de índice, tá? Sobrescrito. Sobrescrito, fica melhor. É por esse sobrescrito aqui. Então, x tende a c, quando eu ponho esse sobrescrito aqui com sinal de menos, vai indicar que eu estou me aproximando de c com valores menores. X se aproximar de C, quando sobrescrito aqui esse sinalzinho de mais, vai indicar que eu estou me aproximando de C com valores que são maiores do que C. Tá? Essa primeira definição é a definição de um limite olhando somente um dos lados, né, antes do ponto C. E essa aqui é outra definição de limite, olhando somente um dos lados, que é quando eu estou olhando o lado quando os valores de x são maiores do que C. Essas duas definições são definições do que a gente chama de limites laterais. E para que, de fato, esse limite exista e seja igual a L, é necessário que o limite de f de x, quando x tende a ser por valores menores, seja igual ao limite de f de x, quando x tende a ser por valores maiores. Se esses valores são iguais e ambos são iguais a L, porque o limite da minha função, independente do lado que eu esteja, vai ser igual a L, tá? Então, é dessa forma que a gente define, relembra, retoma aí o conceito de limites. Se a gente observar uma aplicação rápida desse conceito, a gente pode observar esses exemplos que estão no livro do Hoffman, tá? E olhar se essas funções, né, esses gráficos de funções, eles expressam para a gente a existência do limite quando x está se aproximando de A, tá? Tem a proposição desses três, tem umas três na página seguinte. Então, como é que a gente faria para determinar o limite de f de x quando x tende a A? Tá? Então, vou fazer dois desses, vou fazer um desses e um da página seguinte, tá? Então, observe o seguinte. Para esse primeiro aqui. Cada vez que eu estou chegando mais perto do ponto A, o que está acontecendo com o valor da minha função? Estou chegando aqui mais pertinho, o valor da minha função está aumentando, está aumentando. Cada vez que eu chego mais pertinho de A, o valor da minha função, o valor do y, está chegando cada vez mais perto de B. Então, o limite de f de x, se eu fizer a aproximação com valores menores, né? X está se aproximando de A com valores menores, está chegando perto de B. Eu também posso olhar para onde é que está indo a minha função cada vez que eu estou chegando mais perto de A, só que agora com valores maiores, tá? Então, eu chego aqui, ó, faço uma primeira aproximação. Eu vou pegando outro valor mais perto de A. Isso me dá um outro valor para a função f. E cada vez que eu chego mais perto do ponto A, o valor da minha função chega mais perto de B. Então, o limite de f de x, quando x tende a A com valores maiores, isso aqui também está indo para B. Olha, se os dois limites laterais existem e são iguais, isso vai implicar que o limite de f de x, quando x tende a C por valores maiores ou menores, aí a gente agora não
identifica, tá? Esse sobrescrito. Quando a gente não especifica, isso implica que eu já olhei de um lado, já olhei do outro e estão dando iguais as informações. Então, o limite de f de x, quando x tende a c, vai ser igual a b. Então, esse seria o limite. Nesse caso, o limite existe porque os limites laterais existem e são iguais. Mesma coisa para cá, tá? Para esse bloco de exercícios aqui. Então, a gente teria a necessidade de fazer a observação, né, para onde é que está indo a minha função quando eu estou me aproximando do ponto C. Então, vejam essa quarta questão, é uma questão interessante. E aí eu vou fazer o seguinte, estou me aproximando de A e estou observando qual valor que B assume, que a função assume, tá? Então, se eu estou aqui perto de A, mas um pouquinho mais afastado, minha função está se aproximando de B. Quando eu vou chegando mais perto, minha função também está se aproximando de B, tá? Então, para o item 4, o limite de f de x, quando x tende a A com valores menores, está indo para quanto? Para B. Isso aqui eu preciso fazer a observação da aproximação com valores que são maiores do que A. Então, a gente vai lá, se a gente tivesse aqui prolongamento, né? A gente conseguiria encontrar um valor correspondente aqui para Y. Se eu pegar um ponto aqui mais perto de A, tem aqui um valor para Y. Pegar um valor mais perto ainda. Observe que o valor da função está diminuindo e está chegando cada vez mais perto de C. Então, o limite de f de x, quando x tende a A com valores maiores, vai ser igual a C. E aí, a gente tem um exemplo agora, que os limites laterais existem, cada um deles, no entanto, eles são diferentes. Se eles são diferentes, não existe o limite de f de x, quando x tende a C, porque eles estão, cada um deles existindo, mas estão sendo diferentes, tá? Então, não existe limite de f de x quando x tende a C, não, perdão, a A. Pois, ou porque, limite de f de x. Os limites laterais são diferentes, né? Posso escrever também, ao invés de colocar notação matemática. Porque os limites laterais são diferentes. Ok? Um conceito decorrente a cálculo de limite é o conceito de continuidade. Então, para que uma função seja contínua no ponto C, por exemplo, é necessário que a função esteja definida no ponto C, então f de C é definida, o limite de f de x existe, quando eu estou me aproximando de C, e, por fim, eu vou comparar as duas condições anteriores. Eu vou ter que o limite de f de x, quando x tende a C, tem que ser igual ao f de C. Se eu atendo essas três condições, então minha função ela é contínua no ponto C, tá? Então, continuidade, inicialmente, a gente testa ponto a ponto. Então, eu escolho o ponto e aí eu vou testar as condições de continuidade naquele ponto. As três condições que precisam ser verificadas são essas aqui que a gente destacou, tá? Quando uma dessas condições falha, a gente vai afirmar que a função ela é descontínua no ponto C. Então, a gente pode ter descontinuidade pelo não cumprimento de qualquer uma dessas condições. Então, por exemplo, no item B, eu tenho que o valor do limite da minha função quando x se aproxima de C está sendo diferente do valor quando a função é calculada exatamente no ponto C. Observe que aqui, quando eu estou fazendo x se aproximar de C, eu estou por aqui, assim. Fazendo uma observação, né, da minha função sempre cada vez mais perto. Nesse caso aqui, eu não defini exatamente quão próximo de eu estaria e de qual valor seria esse, tá? Que eu estou me aproximando cada vez mais de C, mas a gente observa que a função está indo sempre para alguma coisa por aqui, por perto, tá? Vamos chamar isso aqui de K. Já quando
eu me aproximo do outro lado, eu tenho uma situação semelhante. Vou chegando em valores cada vez mais perto de K. Então, os limites laterais, a gente está se aproximando de C. Eu aqui estou atribuindo que seria K, né? É igual ao limite de f de x, quando x tende a ser valores maiores. Só que a gente observa o seguinte, quando x é exatamente igual a C, quanto vale a minha função? Vê que aqui pelo gráfico ela tem uma bola aberta e logo na sequência ela é definida aqui em cima, tá? Então ela assume um outro valor, vou chamar aqui de W, que não é igual a K. Então o f de C é igual a W. Esse daqui é igual a K e o outro é igual a W. Então, como os limites laterais existem, são iguais, eu tenho limite para essa função, quando x se aproxima de C. Mas o valor da função no ponto C é diferente. Então, nesse exemplo aqui do meio, a gente falharia nessa terceira condição. Primeira condição passa, segunda passa, mas a terceira não passa, tá? O conceito de continuidade é um conceito importante, porque a gente só consegue definir derivada para funções que são contínuas. Seguindo aqui, a gente teria possibilidade de analisar como é que seria a questão da continuidade para essa função. Essa função é uma função que a gente chama definida por partes. Ela funciona de um jeito quando x é menor do que zero e funciona de outro quando x é maior ou igual a zero. Eu estou querendo testar a continuidade no ponto zero, tá? Então, f de x é contínua em x igual a zero, eu tenho que testar as três condições. A primeira que eu vou testar é quem é o f de zero? Ele existe? Aí a gente olha para a definição. Quando x é exatamente igual a zero, eu vou usar essa expressão aqui para calcular o valor da função, tá? Então, f de zero, vou pegar 0 menos 1. Isso aqui é igual a menos 1. Então, eu tenho possibilidade de calcular o valor da função no ponto. Então, passou, né? O primeiro item. Segundo item é calcular o limite de f de x quando x tende a zero. Será que ele existe? Aí eu vou ter que olhar os meus limites laterais. Quando eu me aproximo de zero por valores menores, eu vou observar que a definição para minha função vai ser essa daqui agora. Esse aqui é igual ao limite de x mais 1 quando x tende a zero. Isso aqui vai ser igual a 1. O primeiro limite lateral é 1. Depois, eu vou olhar o segundo limite lateral. É o limite de f de x quando x tende a zero com valores maiores. Quando eu estou me aproximando com valores maiores, a definição que eu vou usar é essa daqui. X menos 1. Então, o limite de x menos 1 quando x tende a zero por valores maiores. Tá? Isso aqui vai dar, isso aqui é aproximadamente 0, menos 1, menos 1. Então, o que é que acontece? Os limites laterais, eles existem, mas são diferentes. Então, aqui, eu vou concluir que não existe limite de f de x quando x tende a zero. Por quê? Porque os limites laterais são diferentes, tá? Se a gente falha na segunda condição, não tem por que a gente testar a terceira, porque ela não vai ser possível, tá? Então, não é contínua, porque os limites laterais são diferentes. Para a gente avançar um pouquinho e concluir esse primeiro momento de introdução de retomada, a gente relembra o conceito, né, do que é uma reta secante e o que é uma reta tangente, tá? Quando eu tenho uma reta tangente, eu tenho dois pontos distintos da minha curva e eu faço com que a reta passe por esses dois pontos, tá? Isso seria uma reta secante. Se essa reta ela passa por esses dois pontos, eu consigo encontrar quem seria a inclinação dela, fazendo a relação, né,
da variação dos valores que a função assume, o equivalente seria a variação do y, sobre a variação do x. Tá? Então, a inclinação é uma variação, né, em f sobre uma variação em x, ou uma variação em y sobre uma variação em x. Então, eu consigo achar quem seria a inclinação da reta tangente. Só que eu tenho interesse, muitas vezes, em não olhar a inclinação de uma reta tangente. Eu tenho interesse em encontrar a inclinação de uma reta... Perdão, acho que eu confundi a fala. Eu não tenho interesse, muitas vezes, em encontrar a inclinação de uma reta secante, passando por 2 pontos. Eu quero, muitas vezes, encontrar aqui a inclinação da reta tangente. Ela toca só em um ponto. O que é que eu faço? Eu posso pegar esse conceito e tentar adaptar para encontrar a inclinação de uma reta tangente. Como é que a gente vai fazer isso? Se ela está passando por 2 pontos, eu quero que ela só toque em um ponto, eu vou aproximar esse ponto daqui, o ponto Q do ponto P. Então, é isso que a gente faz aqui nessa segunda figura, tá? Quando eu faço essa aproximação, estou fazendo essa diferença entre esses 2 pontos aqui, muito pequena. Está diminuindo cada vez mais. Tá? Então, a ideia que se tem por trás, para encontrar a inclinação da reta tangente, é fazer essa aproximação de um ponto no outro. Aproximar quanto, Alessandra? O tanto quanto eu queira. Tá? E o fato da gente ir aproximando o tanto quanto a gente queira, nos remete à ideia de limites. Então, a gente acaba fazendo uso de limite para poder entender como é que a gente consegue encontrar agora a inclinação de uma reta que só toca em um ponto. Não toca mais em 2, toca só em um ponto, tá? Através dessa ideia, tá? Trazer esse ponto Q para pertinho do ponto P, tanto quanto eu queira. Então, a gente passa a calcular, né, a inclinação da reta tangente através dessa expressão aqui, através do cálculo do limite dessa expressão aqui. E essa é a primeira aplicação que a gente tem para derivada, tá? Então, guarda esse conceito e já já a gente retoma, né, apresenta o conceito de derivada. Tá? Então, a derivada, ela vai ser, num primeiro momento, ela pode ser uma função, tá? Ou a gente pode ter interesse em encontrar quem é a derivada em um determinado instante. Ou seja, isso aí passa a ser agora um valor numérico, tá? A derivada de uma função, a gente vai definir como sendo uma outra função, que a gente chama de f' de x, que vai ser dada por esse limite aqui. O limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Essa derivada, essa função derivada, ela só vai existir se eu conseguir calcular esse limite aqui que aparece do lado direito. Se não existir, não existe a função derivada, tá? O processo da gente encontrar as derivadas, tá? As derivadas das funções é o que a gente chama do processo de derivação. A gente vai ter várias notações para indicar que a gente quer calcular a derivada, tá? Então, se eu disser y é igual a um f de x, para expressar a derivada, eu posso expressar como sendo y', ou posso expressar como sendo f'. Então, para derivar, para expressar, né, a função derivada, a gente pode expressar aqui no y, ou pode expressar aqui em função de f que depende de x. Tá? Então, essa seria maneiras da gente expressar quem é a derivada de uma determinada função. Se a gente voltar aqui um pouquinho, vejam que para achar a função derivada, a gente sempre precisaria estar calculando o limite, se a gente for a partir da definição, tá? Então, vejam que para algumas funções é tranquilo, mas para outras funções, o que vai acontecer vai ser oneroso, vai ser custoso a gente estar sempre calculando esses limites, tá? Então, o que acontece? A gente acaba utilizando algumas regras de derivação para encontrar as derivadas das funções que a gente quer, tá? Então, aqui, a gente pode fazer uso de regras de derivação. E aí, vou pedir para que vocês possam, né, consultar, né, o material que vocês já trabalharam em outros semestres. Mas essas regras de derivação, elas vão envolver funções simples, como, por exemplo, uma função polinomial,
y igual a um x elevado a n. Função polinomial de qualquer ordem, tá? Aqui a gente só tem o primeiro termo, né, de grau n. Então, a gente tem uma potência de n, né? Então, pode ser uma função polinomial, pode ser só o primeiro termo formando uma função potência. A derivada dessa função vai ser n vezes x elevado a n menos 1. A gente desce o expoente e subtrai uma unidade do expoente. A gente pode relembrar que a gente deve ter tido contato com a função exponencial. Para encontrar a derivada da função exponencial, isso aqui seria a própria função exponencial. Isso com a base de Euler, tá? Se eu tiver a função logaritmo neperiano, ou logaritmo natural, a derivada dessa função vai ser 1 sobre o argumento aqui da função ln. Fora isso, a gente poderia fazer combinações, né, de trechos envolvendo potências, envolvendo funções exponenciais, funções logarítmicas, tá? Então, a gente abre um leque de possibilidade para encontrar, né, derivadas de funções diversas, tá? A gente consegue. Essas combinações, elas podem ser feitas através de soma, subtração, produto e quociente. São as primeiras maneiras de a gente combinar, tá? Funções diferentes. A gente poderia, por exemplo, olhar a função h como sendo a função f de x mais g de x. Quem seria a derivada dessa função? H' de x seria f' de x mais g' de x. Ou seja, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas, tá? Se eu tiver uma diferença, vai ser semelhante, tá? A gente faz a diferença das derivadas. Agora, se eu tenho h de x como sendo um produto de duas outras funções, para encontrar quem é a derivada, a gente tem uma lei de formação. Isso aqui é f' de x vezes g mais f vezes g'. Se eu tenho o produto, o quociente, h de x é f de x sobre g de x. Para encontrar quem é a derivada, a gente usa a regra do quociente, tá? Então, aqui vai ser f' vezes g menos f vezes g' sobre g de x ao quadrado. Então, vejam que para combinações envolvendo produto e quociente, a gente muda um pouquinho a configuração. A gente precisa respeitar essa lei de formação da regra do produto e da regra do quociente, tá ok? Então, vamos encerrando por aqui, para a gente não se alongar muito. Deixa eu voltar para cá. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não tendo nenhuma dúvida, nenhum questionamento, a gente vai encerrando o encontro de hoje por aqui, tá? O material vai estar disponível no AVA, e aí vocês consultam e, tendo dúvidas, apresentem lá no fórum ou no nosso próximo encontro simples, tá? Vou parar aqui a gravação. E agradecendo a participação de vocês, tenham todos aí uma boa noite.